Boa tarde, professor Armando falando com vocês novamente. Agora nós estamos falando a respeito de espelhos planos, leis da reflexão, é uma aula específica sobre isso, sobre descobrir os ângulos, quem são. Então eu quero que vocês prestem atenção, vou utilizar aqui umas ferramentas também, tá bom? Então atenção, vocês vão ver um monte de coisa andando no meio aqui, mas é importante, tipo, por exemplo, essa régua aqui, que eu vou precisar mostrar para vocês, tá? Então, assim, essas coisas vocês vão ver porque eu não estou fazendo a apresentação do PowerPoint diretamente, estou aplicando a tela desse software aqui em frente a ele. Então, vamos lá, vamos começar a nossa primeira questão. A questão da reflexão é o seguinte, nós temos aqui, então, um ângulo, né, o raio de luz incidente e o ângulo formado entre o raio de luz incidente e a reta normal é chamado de ângulo de incidência. Deixa eu só dar uma aumentada aqui nesse traço, na forma do traço aqui. Pronto, ó. Esse é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo de reflexão. Eu quero que vocês saibam que os dois são iguais, tá? O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes do pessoal te dar esse ângulo aqui, ó. E como é que eu faço para descobrir se ele te der esse ângulo? O ângulo de incidência. Basta você lembrar que a normal forma 90. Então, se eu te der esse ângulo que eu não faço a menor ideia do que seja, eu vejo quanto falta para dar 90 e eu descubro o incidência, tá? Então, da mesma razão, a gente vai ter o ângulo de incidência aqui e o ângulo de reflexão aqui. Repara que nós temos na vertical o espelho, tá bom? Deu para entender? Então, como é que eu lembro que é incidência? Pela setinha. Isso aqui você vai precisar saber bem certo do que se trata. Então, vamos fazer uma questão aqui de exercício, tá? Então, nós temos aqui um raio de luz que forma no espelho plano E1 um ângulo de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus, ele forma com a normal. Então, ele é um ângulo de incidência. Tudo bem? Mas ele pede para que a gente descubra os outros ângulos formados. Ok. Então, vamos lá fazer o raio de luz. E para fazer o raio de luz, eu vou precisar de uma régua. E a régua eu vou trazer para cá e vou fazer o mesmo ângulo que fez com a normal aqui, ó. É um pouquinho, ó, tá 30 graus lá, então vou ver se bate 30 graus com a minha régua aqui. Ó, 30 graus. Aí eu venho com a minha caneta e, ó, eu faço o quê? Opa. Eu faço um risco aqui, ó, pronto. Tiro a régua, tem o risco do raio de luz. Aí eu faço a setinha, ó. Assim que teve um raio de luz incidente no espelho E2, eu vou precisar da régua de novo para fazer o ângulo normal. E é 0 graus aqui, ó. Vai coincidir o risquinho da régua com o risquinho do espelho. Lembra que eu falei para vocês? Aí eu vou pegar uma reta verde, né? Uma cor verde, para fazer a reta normal. Fiz a cor verde. E agora o que eu vou fazer? Bom, agora é o seguinte. Eu sei que o ângulo vai ter que ser igual, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar aqui nos ângulos. Se esse ângulo é 30, o ângulo de baixo vai ser 30 também. Vamos lembrar lá do 7º e do 8º ano. Alternos internos, a regra do Z, né? Se aqui é 30, aqui também vai valer 30 graus. E aí eu vou ter que fazer um ângulo de reflexão idêntico. No meu caso, a régua está com 18, vou buscar o 30 graus, ó. 30 graus, eu jogo para cá. Vamos lá. Pego o raio de luz, opa, e faço o raio de luz rodar aqui. De novo, ó, ponho a flechinha, venho para cá, e vamos lá, 30 graus de incidência, quanto que é o ângulo de reflexão? 30 graus. E para a gente fazer os ângulos que eles não são de reflexão nem de incidência, mas os ângulos que o raio de luz forma com o espelho, basta eu fazer o quê? Eu completar para dar 90. Então aqui, ó, 30 para dar 90 tem que ser 60. Aqui, 60. Aqui, 60. Aqui, 60 graus. Tá bom? Deu para entender? Então, basicamente, essa parte é bem importantinha para a gente. Assim, a soma vai ter que dar 90 com a normal. Tá claro? É facinho, né? Não é tão difícil assim. Vamos pro próximo. Tem próximo? Tem, lógico que tem. Temos mais exercícios? Claro que temos. Vamos lá, próxima questão. Então, a gente tem aqui, incide-se um raio de luz em um espelho plano E1, formando um ângulo de 37 graus com o espelho. A seguir, o raio refletido passa a ser incidente em outro espelho E2, perpendicular a E1, como mostra a figura. Quando ele fala perpendicular, o que ele quer dizer? É o seguinte, ó. Se eu falo que é perpendicular, eu estou falando a seguinte coisa. Esse ângulo aqui
entre os espelhos é 90 graus. Já fica de cara isso aqui. Então, vamos lá. Se esse ângulo é 37, para ter o ângulo de incidência, eu tenho que saber que ângulo mais 37 dá 90. Se você fizer as contas, vai ser o 53. Então, 53 é o ângulo de incidência. Esse aqui é o ângulo de reflexão, que é igualzinho, 53 graus. E agora, aqui tem que ser que ângulo para dar 90? 37. Aí você fala, tá bom, mas como é que eu sei agora o outro ângulo? Fácil. Presta atenção. A somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, aqui já tem 37, aqui já tem 90. Eu preciso de mais um ângulo que, somado esse, dê 90, para que no total dê 180 graus. Não é? E o ângulo, por sorte, é o 53. O 53 é o ângulo de incidência da segunda face? Não. Para saber o ângulo de incidência, eu preciso fazer a reta normal antes de mais nada. A reta normal aqui forma 90 graus. Por quê? Porque eu estou pegando um espelho ortogonal. Vamos lá. Tá aqui, ó. Então faz aqui a retinha. Pronto. Esse aqui é o ângulo que forma. Quem que é esse ângulo aqui? Quanto mais 53 dá 90? 37. 37 graus. Agora eu preciso fazer o ângulo que reflete. Então o ângulo que reflete aqui, eu vou pegar o mesmo ângulo aqui, ó, 37. Vem para cá. Raio de luz. Ó. Pronto. Agora a gente tem aqui raio de luz refletido. Nós vamos ter aqui que ângulo? O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então aqui é 37 graus também. E aqui vai ser quanto? É igualzinho o outro ali, ó. 53. Você conseguiu entender? É tranquilo? Então, esse foi o fim da nossa aula 4. Foi tranquilinho, né? Então, obrigado por vocês estarem comigo aqui. Vamos, se quiser, tem a próxima aula. Se quiser, não, vai lá, porque tem a próxima aula. E tem um monte.